senadores querem saber como a discussão da maioridade penal, o bullying e outras questões podem ser enfrentadas considerando o fator resiliência. Eu faria aqui primeiro ao Dr. Boris, quais são as características de indivíduos sobreviventes e resilientes? Segundo, tenho uma curiosidade. O bullying hoje nas escolas, ele está explicitado, mas há anos e anos atrás isso não existia. Nós não falamos ou nós evitamos falar de personalidade resiliente, porque a gente pensa em termos de sistema. Observamos, por exemplo, crianças que foram muito maltratadas, muito hesitantes. Se a gente reorganizar o seu cerco familiar, o bairro, nós vemos que essas crianças mudam de comportamento, mudam de estilo afetivo. Então, não é realmente inscrito na sua personalidade, é uma troca constante entre aquilo que eles são e o que está em volta deles. Então, evitamos falar de personalidade resiliente e preferimos falar de processo resiliente. Ou seja, são transações incessantes entre um desenvolvimento e um meio. Para o bullying mudou de significação. Ele existia antes, as crianças, os meninos principalmente, eram encorajados a brigar na escola. A gente não chamava isso de bullying. Nós todos voltamos com o nariz escorrendo, e sangrando e com sangue no olho. Todo mundo já viu isso. É um golpe, não é um trauma. Ser assediado e humilhado, isso sim é um trauma. Porque isso se insere, se inscreve na representação de si próprio. O bullying atual é um ato sádico, em que alguns meninos, muitas vezes humilhados socialmente, eles próprios, acham que eles vão ter uma revanche pela força física. E muitas vezes é porque eles próprios foram humilhados socialmente por um insucesso escolar, por um desastre familiar. E eles acham que eles vão reparar a estima, a autoestima, humilhando outra criança. Eu acho que se a gente cercar essas crianças, proteger essas crianças, a violência pode mudar de significado e somos capazes de lutar contra essa violência. O Brasil visto hoje, com as necessidades que temos, quais são 3 prioridades, 3 coisas, isso aqui, ó, isso, 3 coisas para que a primeira infância tenha a proteção necessária. Eu creio assim que a primeira coisa seria que a saúde pública pudesse estimular programas mãe-bebê, pensando nessa gestação, dessa humanização da gestação, na questão dos partos, na questão do acolhimento, da qualidade do acolhimento dessas gestantes, como prestar atenção também a algo muito sério que penso que a maioria não estamos falando muito, que é a questão da prematuridade. Atualmente, 8% das crianças nascidas no Brasil são prematuros, o que deixa nossas UTIs neonatais sempre lotadas. E quando nós estudamos a questão da violência na vigilância, vemos que muitas das crianças negligenciadas e maltratadas são prematuras. Quer dizer que houve alguma falha no início da vida na questão do apego e que os profissionais, tanto da saúde, como do serviço social, como da psicologia, pouco prestaram atenção naquele momento. Então, a escola para pais seria também uma alternativa que poderia melhorar e muito a questão da qualidade das interações entre pais e filhos. Nós precisamos levar mais conhecimento, informação e formação para esses pais. E o terceiro elemento, que aí eu juntaria com a pergunta como qualificar os cuidadores, seria realmente qualificar a rede toda, não só os professores, mas a enfermagem, a obstetrícia, o serviço social na questão da infância. Porque, por exemplo, hoje, para ser professor numa escola de educação infantil, para ser cuidador, basta passar num concurso.
não é exigida nenhuma qualificação. Então, muitas vezes, aquele profissional pensa que vai trabalhar na cozinha ou que vai limpar a escola e ele termina tendo que fazer a higiene do bebê. E é curioso de observar como fazem essa higiene na maioria dos nossos espaços coletivos. É quase como um lava-jato. Não há interação, não há toque, não há palavra, é realmente limpar. E é isso que nós queremos? Não é isso. É exatamente o contrário. Isso deixa marcas nesse corpo. Esse nicho sensorial que o professor Boris nos explica com tanto detalhe, é ali que começa. Se essa criança passa 12, 14 horas dentro desse espaço coletivo, como pode ser que uma pessoa converse com ele, ou que depois seja colocado num bebê conforto, sem nenhuma mobilidade, preso ali o dia inteiro, ou que, por exemplo, seja alimentado de uma forma rápida, sem ter o olhar atento do adulto, sem conversar com ele. Então, são essas práticas que devemos modificar. A questão do legislativo, ele não está só aqui para fazer leis, né? Mas também para fiscalizar o cumprimento dessas leis junto com os outros órgãos de controle. De saber se o executivo está fazendo aquilo que precisa ser feito, não só uma questão de percentual, tantos percentuais é para a saúde, para a educação, não, mas é qualidade dessa aplicação. Se não fosse assim, a gente não teria hoje uma descrença coletiva de que a corrupção é uma coisa normal, de que eu ter um esparadrapo superfaturado é uma coisa normal, de que eu ter um professor mal remunerado é uma coisa normal, de que eu posso ter um vereador que ganha 20 mil reais e um professor que ganha 800. Então, quem é que vai cuidar? Então, eu acho que esse é um esforço de todo o legislativo de mudar esse paradigma, né? Então, vocês... Quando eu falo vocês, mas assim, todos que estão aqui, são a vitrine do país. A gente assiste, todo mundo acho que não assiste TV Senado, assiste TV Câmara. A gente quer saber o que o nosso político está fazendo. O ano que vem são anos de eleições. Até quando a gente vai continuar reelegendo quem é que prefere fazer festa do que realmente investir numa educação? Então, são essas ações que a gente precisa repensar e ver que a primeira infância ela é o primeiro passo. Como a senhora avalia a proposta de redução da maioridade penal atualmente em discussão do Senado no contexto dos estudos sobre a resiliência? Eu não posso desistir de cuidar do ser humano. Se eu acho que um menino que já matou 12, que traficou não sei quantos quilos de cocaína, que roubou, de 12 anos ele merece apodrecer na cadeia por 20 anos, eu vou estar desistindo daquele ser humano. Porque a gente sabe que o nosso sistema penitenciário ele não recupera ninguém. Eu já trabalhei com muitos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, são meninos que têm uma crueldade estampada no rosto, que a gente acha que é uma coisa sobre-humana, mas é muito mais humana do que qualquer bandido perverso que está na papuda há 30 anos. Porque ele é fruto de toda uma equação que deu errado. Ele não teve uma escola para ele estudar, ele não teve uma família que o acolheu. Então, esse adolescente que é defendido, ele tem todas as garantias constitucionais do 0 aos 18 anos, não são nem 18 anos, são 18 anos, 11 meses e 29 dias, até praticamente 19, ele tem o direito de ser educado, acolhido, recebido, alimentado socialmente, politicamente. Ele sim é que vai transformar. Eu diminuí isso para 16, para 14, para 12, para 10, ou como acontece nos Estados Unidos, que é qualquer época, isso não vai resolver o nosso problema. A gente só vai aumentar a nossa população carcerária e jogar uma sujeira para debaixo do tapete. E nos primeiros anos que aprendemos a aprender, não adianta conter a violência somente com a segurança. Temos que entender que a violência é um problema de saúde pública e que a intervenção na prevenção precoce deve ser uma das maiores premissas. Violência não é somente usar a força ou uma arma. É como diz o professor Boris, é também a caneta. Quando os gestores e os responsáveis não assinam ou se omitem em projetos de impacto nas políticas públicas.
Então, para terminar, lembrem que somos jovens uma vez na vida, passa muito rápido e os primeiros anos duram para sempre. O Congresso Nacional tem que chamar para si a responsabilidade. Eu gostaria que muitas pessoas que decidem, sobretudo no Executivo, recursos, né, pudessem ter acesso a essas informações. Porque eu não tenho dúvida que se começarmos a cuidar das nossas crianças, né, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a médio prazo, as pessoas adultas muito melhores e um mundo muito melhor, menos agressivo, menos hostil. Agora, é preciso que as pessoas conheçam isso, sobretudo as pessoas que têm poder de decisão. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.